Um escritório de advocacia pioneiro não é algo positivo e que motive sentimentos de admiração, o que é prerrogativa dos desbravadores corporativos que enfrentam as dificuldades das situações inusitadas em defesa de uma ideia, a advocacia pioneira. Gesto de gestão. Tá tudo bem aí com você? Esse é o Gesto de Gestão número 39, hashtag 39, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Aqui é o Alexandre Lupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista especialista em gestão legal, e que o doutor juiz André Porto Alegre não pediu vistas, então o podcast continua aqui. Continua, não vamos procrastinar. Não vamos procrastinar. Mas eu queria registrar aqui a presença de Daniele Serafino, né? Perfeito. Bem-vinda, Daniele. Obrigada. Oi, Daniele, muito bom estar aqui. bom ter você de novo aqui. Estamos todos juntos. Então, olá Lupe, olá Daniele, olá ouvintes. Lupe, a história da advocacia documentada não é tão generosa com os pesquisadores que se empenham na procura dos pioneiros da atividade. Olha, vamos falar hoje, vamos resgatar um pouco a história do pioneirismo da advocacia. No caso americano, com bastante recorrência, alguns nomes eles são citados. O Abraham Lincoln, por exemplo, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos e que exerceu essa posição de 1861 até o seu assassinato em 1865, com muita frequência, ele era advogado, tem um papel importante na história dos Estados Unidos e com muita frequência ele surge como um dos pioneiros da advocacia. Bom, pelo menos ele fez um bom acordo, né, porque a Guerra de Secessão terminou. Na parte de acordos ele estava bem. A Mary Jo White é uma advogada americana que também aparece nas listas, atuou como 31ª presidente da Securities and Exchange Commission e foi a primeira mulher a ser procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, dentro daquela divisão que os americanos fazem, em 2013. Isso foi em 2013. E o presidente Barack Obama nomeou White para substituir Elise Walter como presidente da Comissão de Valores Mobiliários. Ela também, então, a Mary, também é citada. Também é citado Johnny Cochran, que já é falecido e foi um advogado negro, mais conhecido como líder da equipe de defesa do astro de futebol O.J. Simpson, pelo assassinato da sua ex-mulher. Isso é uma coisa curiosa, Daniele, não sei se você sabia, há muita recorrência a essa equipe, isso é muito independente de toda a história, né, e a comoção americana. Diversos advogados que atenderam o O.J. Simpson são destacados hoje como advogados renomados, os vivos e os que já morreram também, então isso são considerados também pioneiros, né? O Joey Jamil, também falecido, conhecido como o Rei das Manobras, em 2013 seu patrimônio líquido foi estimado pela Forbes em 1,5 bilhão de dólares, tornando 833, vou falar dessa maneira. O 833 da posição da Forbes de mais rico, então também é um advogado citado com bastante frequência. E o Marshall, que foi um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos e que foi o primeiro juiz afro-americano, o primeiro juiz negro na Suprema Corte. Estou relacionando aqui que quando a gente faz essas pesquisas, Lupe e Daniele, esses advogados aparecem. Não necessariamente não quero macular os nossos ouvintes, porque sem dúvida nenhuma existem personalidades de bastante destaque que não estão citadas aqui, mas essas aparecem com alguma frequência como os pioneiros da advocacia americana. E até pontuar isso pra você, que essa lista pode ser bem maior, né? Sem dúvida, né, Lupe? Lá nos Estados Unidos, no caso. Exatamente. Né? Não. E mesmo lá poderia ser bem maior. O site eLawTalk.com, né, .com, afirma que todos esses 5 advogados deixaram uma marca inesquecível no sistema jurídico e na história americana como a conhecemos hoje. Por causa de indivíduos como esses, defendemos e abolimos leis quando não são mais relevantes para a nossa sociedade, segundo esse site, o lawtalk.com. Mas os critérios invariavelmente suscitam dúvidas, por isso a denominação pioneiro na advocacia pode ser ressignificada e aplicada na perspectiva do desenvolvimento das organizações concebidas como sociedades de advogados. E nesse caso, a pergunta que deve ser respondida é: quais são os escritórios pioneiros da advocacia? É a pergunta que Daniele e eu estamos aqui preparados para te fazer. Então, André, quais são os escritórios pioneiros? Pô, mas eu fiz a pergunta, pensei que vocês fossem responder. Não, nós somos os perguntadores. O especialista é você. Obrigado. Eu pergunto, vocês respondem. Então, tá jóia. Se a gente fosse falar sobre um critério de pioneirismo um pouco mais convencional, o escritório pioneiro nos Estados Unidos é o Rowe & Anderson, com 93 advogados hoje, que ocupa a
30ª, 97ª posição, 397, né, Lupe? 397 do ranking. 397 entre os maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, segundo o National Law Journal. Observem que ele, como está numa posição acima, Daniele, dos 200, porque geralmente esses rankings vão até o número 200, né, como uma referência. Esse está acima. Mas ele foi fundado pelo Dr. William Howey na Filadélfia em 1783. Então esse é o escritório, esse é um escritório verdadeiramente pioneiro. Em 1783 ele foi fundado. Há uma ideia, os registros históricos dizem que o William Howey estudou em Londres e depois, ele nasce nos Estados Unidos, estuda em Londres e depois volta para os Estados Unidos, aonde ele quis montar uma banca de advogados. Mas essas informações são curiosas, mas também é importante tratar nesse episódio um conceito de pioneirismo um pouquinho diferente desse senso comum daqueles que começaram a atividade da advocacia. Pois é, André, porque uma organização empresarial, né, como é um escritório de advocacia, o conceito de pioneirismo não é necessariamente algo positivo e que motive sentimentos de admiração. É claro que a gente não está falando aqui dos desbravadores corporativos que enfrentam as dificuldades das situações inusitadas em defesa de uma ideia. É isso? Certíssimo, Lupe. Os escritórios de advocacia pioneiros sob a ótica do desenvolvimento das organizações não possuem uma hierarquia definida e o ideal que prevalece é invariavelmente o do sócio fundador, o que faz com que parte significativa da advocacia nacional seja composta por pioneiros, o que definitivamente frustra as expectativas em relação à semântica. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, que sob o ponto de vista de desenvolvimento organizacional, o pioneirismo não é um elemento tão positivo, porque ele é um elemento aonde prevalece a ideia do fundador. E isso é uma constante no negócio da advocacia brasileira, ou seja, os fundadores ainda são figuras muito preservadas e muito respeitadas. O que eu estou querendo trazer para o debate nesse gesto de gestão é que esse pioneirismo ele tem que ser superado. A evolução natural, o desenvolvimento natural de uma organização nos moldes de uma sociedade de advogados não deveria ficar permanentemente à mercê do pioneirismo do seu fundador. E isso, a Daniele, Lupe, levantou as sobrancelhas aqui, porque conhece muito bem essa situação, porque é uma constante no mercado da advocacia, onde nós devemos estar, eu sempre reputo a isso. Claro que o nosso primeiro escritório não é de 1783, sem dúvida nenhuma, e eu estimo, Daniele, fazendo algumas ilações, que nós devemos estar na 5ª geração dos advogados, né? A gente deve estar numa 5ª geração, é como se a gente tiver. E essa 5ª geração não é nem reconhecida, né? Ela não chega a ser uma geração que está atuando, né? Mas, teoricamente, a gente estaria aí numa 5ª geração. Eu até fiquei curiosa, André, de saber desse caso americano que você citou, o que aconteceu, né? Ele continuou sendo um escritório familiar, foi passando, sei lá, de pai para filho, porque, né, estou falando assim de muitas gerações, o escritório está atuante até hoje, né? E foi fundado em 1700, o que aconteceu, né? Dá até curiosidade dessa história, né? Ele foi virando empresarial, outros sócios foram chegando, né? Ele continuou na sucessão familiar do seu fundador, o que aconteceu? Ele não continuou porque os escritórios nos Estados Unidos não costumam continuar, mas ele foi se mantendo nessa mesma situação, quer dizer, ele foi se mantendo e resgatando sucessivamente. Agora não vai acabar, porque ninguém vai terminar um escritório fundado em 1783. Agora tem a questão, inclusive, de preservá-lo, né? De perenizá-lo como o escritório pioneiro nos Estados Unidos. Mas tem uma coisa curiosa, que é o seguinte, a posição dele, existem escritórios inaugurados, né, fundados um tempo depois, que conseguiram superar e conseguiram se consagrar como efetivamente importantes bancas do mercado americano da advocacia, e esse escritório não. Tanto é que a posição dele é uma posição que não é de nenhum destaque. Ele é um escritório pequeno para os padrões nos Estados Unidos. Um escritório com 93 advogados é um escritório pequeno. Então, de uma certa forma, ele trabalha ainda numa frequência do pioneirismo dele, né? E não necessariamente no desenvolvimento. Isso é uma questão curiosa.
uma boa pergunta. Mas eu fico te devendo de estar entrando em contato com eles, e estou falando sério isso, para que a gente saiba efetivamente como é que como ele eles vem, lidaram, né, com essa perenidade. Com ao essa longo do tempo. perenidade, ou se ela ficou alguma coisa muito mais cultivada do que necessariamente colocada em prática, né? É interessante isso, né? Os escritórios de advocacia pioneiro, eles costumam ser excessivamente, Daniele, informais. Tem pouca hierarquia, as reações são espontâneas, né? As reações são espontâneas, então paixões incontestes por clientes ou ódios, né? Raivas também, né? A gente não pode tirar esse fator, né? Não, que são importantes. E as relações são de confiança, que, mais uma vez, além de afastar o senso comum sobre pioneirismo, não confere grande mérito empresarial para os classificados como pioneiros. Então, eu estou trazendo isso aqui porque essa questão da confiança, que é muito valorizada no mercado da advocacia brasileira, essa questão da espontaneidade, né, muito ainda na esfera dos fundadores, etc., não são aspectos que engrandeçam, sobre o ponto de vista empresarial, os escritórios brasileiros. E, André, o gesto de inovação vai dar um pitaco aqui. E também já não estão sendo critérios que também determinam o sucesso de um novo negócio, né? Porque nesse novo mercado, outras questões, além de ser um bom advogado de confiança, vão ser necessárias e vão ser requisitadas para esses escritórios. Então, ficar só com esses critérios, né? E pensar, antigamente era isso, né? Ser só um bom advogado, só não, né? Mas ser um bom advogado e você ter esse respeito e a confiança dos seus clientes era o que você precisava para o seu negócio, né, florescer. Atualmente não é mais assim. Outros requisitos são necessários. A gente comenta mais sobre no gesto de inovação, mas é isso. São de outras coisas hoje em dia. Pensa numa criança numa loja de doce, olhando pra vitrine. Esse sou eu nesse momento. Vocês são demais. Ô André, você tava falando, bom, vamos voltar aqui pro tema, né? Os escritórios de advocacia pioneiros são flexíveis, os processos e modelos operacionais não são definidos, assim como os papéis dos advogados. Pode-se afirmar que há uma cultura do improviso e um flagrante discutido com os controles? Um flagrante... Descuido, na verdade. Sim, não, é isso mesmo. É isso aí. Eu entendi. Você entendeu? É que você estava querendo que eu já discutisse esse assunto, né? Assunto, você é um polêmico, né, Lupe? Você sabe que essa é a minha função. E eu ainda não perguntei o Brasil, hein? Mas vamos lá, pelo amor de Deus, vamos continuar. Os escritórios de advocacia pioneiro possuem recursos escassos ou inexistentes e sobrevivem graças à abnegação dos sócios fundadores que muitas vezes bancam as operações com investimentos pessoais. Então isso já é um critério absolutamente fundamental e determinante para esse descuido com controles, porque ele, na realidade, ele atende às necessidades. E isso afugenta, efetivamente, de um padrão empresarial, que é o que o gesto de gestão, em colaboração com o gesto de inovação da Daniele, em colaboração com a Daniele, traz para isso, né? Quer dizer, quanto mais a gente conseguir profissionalizar essas relações. Os escritórios de advocacia pioneiros existem graças à força mobilizadora do fundador. E isso não é uma questão negativa, tá, gente? Porque eu tô colocando assim, vai assim, não, mas ela tem um momento. E é isso que o gesto de gestão quer trazer. Há um momento para isso. Há um momento onde a questão mobilizadora foi absolutamente fundamental. Mas isso não é sempre. E esse, quem sabe, seja a grande dificuldade do mercado e dos fundadores, principalmente, de reconhecerem que é papel deles indicarem, sinalizarem para suas equipes que o momento é diferente. No conceito do desenvolvimento das organizações, a questão mobilizadora, ela é importante, como a gente estava falando. Portanto, não há mérito empreendedor. Não há um mérito empreendedor na capacidade mobilizadora se não houver a mudança de fase. Então a gente vai continuar resgatando sucessivamente o momento da fundação. E o momento da fundação já passou. Né? Essa é a questão curiosa. Por isso é que a gente coloca que, às vezes, isso fica mais como teimosia travestida de propósito. Forte, André. Teimosia travestida de propósito.
Pois é, Lupe, os escritórios de advocacia pioneiros têm questões que precisam ser superadas, e uma delas pode ser essa teimosia travestida de propósito. Até eu, quando falei, achei forte. Quer dizer, porque né? É forte. É uma coisa, mas muito frequente, tá, Lupe? Eu queria dizer, e tenho certeza que os nossos ouvintes sabem disso, isso não é uma crítica velada ou não velada, não é uma crítica, é uma constatação. Uma constatação, exatamente. E muitas vezes você... E a explicação técnica que se quer dar para isso é que é muito mal para uma organização, para uma sociedade de advogados, para um escritório de advocacia, viver sucessivamente o seu momento de fundação, porque os momentos são diferentes. Então eu não posso resgatar sucessivamente a fundação para agradar eventualmente esse espírito pioneiro à época e necessário à época do fundador. Ficou melhor agora, Agora né? sim. Obrigado. Claro. Por um outro lado, André, assim, quando a gente vê, né, esses escritórios pioneiros que têm os seus fundadores, que se abriram, né, para as novas gerações virem, para aglutinarem no negócio, né, para continuarem essa expansão do escritório, isso é muito louvável, né, porque tem que ser desse espaço, né, e é um espaço que exatamente, como você colocou, às vezes o pioneirismo tem a sua função, mas depois tem a continuidade, né, eu vou ficar parado nesse lugar, eu vou dar essa continuidade. Então também esses pioneiros que abrem esse espaço para essas novas gerações virem, para outras pessoas, às vezes até de fora da família, normalmente nos escritórios tem um pouco às vezes o viés familiar, né, então assim, isso é muito louvável, né? E a gente vê que daí o escritório tem uma perenidade. Muito. Você tem um mundo... Agora é frase de publicitário, né? Parece texto de publicitário. Mas você tem, assim, um mundo em constante mudança. Né? Você tem inovações todos os dias em constante mudança. O pioneirismo lá de 1732 foi sensacional em 1732. Mas, assim, em 2023 a gente vai estar discutindo outras coisas. Já são outros aqui, requisitos necessários, né? E além disso, você tem uma questão que é muito delicada, que é como atrair e reter talentos, né? Que, na realidade, é o grande ativo dos escritórios de advocacia. Como criar um sistema de sucessão que garanta minimamente a perenidade da sociedade sem macular os valores do sócio fundador? Essa é uma pergunta interessante, né? Quer dizer, como é que você consegue? Você precisa... o sócio fundador precisa se convencer da necessidade de transmitir outros tipos de informação, de dados, né? Um outro tipo de sinapse para quem está chegando, né? Como envolver os advogados com o ideal imaginado pelo fundador, adequado à sua época, né? Porque ele pode contar, e aqui ninguém, Lupe, Daniele, ninguém tá desprezando a história. Pelo contrário, a história da advocacia, tanto é que a gente começa falando de quem foi pioneiro nos Estados Unidos, começamos falando sobre o escritório que é de 1783, tá? Você, 83? Você foi 50 anos antes, porque ele não tinha nem já nascido, era, Raul, o pai dele queria. Não, o pai dele. O pai dele queria que ele fosse. O pioneirismo organizacional é o primeiro, e no caso dos escritórios de advocacia, pode ser o único estágio de desenvolvimento. Essa situação retarda o crescimento profissional dos advogados, exatamente o que a Daniele comentou. O incremento financeiro das bancas, a representatividade dos clientes e acarreta uma série de problemas que, em linhas gerais, são colocados na conta da incompreensão do mercado diante dos ideais dos fundadores. Então, com muita recorrência, a gente ouve os fundadores falar assim, não me entendem, quando eu criei isso aqui, quer dizer, isso é muito comum. Ainda mais porque parte significativa dos importantes fundadores e dos importantes pioneiros da advocacia brasileira, quando eu falo da quinta geração, ainda estão vivos e ativos, graças a Deus. Isso é muito bom, mas às vezes é difícil você fazer com que esse resgate sucessivo, eles criam uma certa fadiga na organização, que não consegue ter esse desenvolvimento, né, esse caráter de desenvolvimento. Nos próximos episódios, Lupe, nós vamos abordar aqui outros estágios de desenvolvimento, porque não é só a questão do pioneirismo, exatamente para a gente entender, porque senão os nossos ouvintes podem reclamar. E você sabe que na parte de reclamação eles são pioneiros também, são ótimos, reclamam com a maior facilidade. Depois do pioneirismo, vem o quê? Para que a gente entenda sobre essa jornada que tem que ser percorrida.
Então, é isso. Eu vou fazer um suspense aqui, Daniele, porque eu vou perguntar uma coisa que o André adora que eu pergunto nos podcasts. E o Brasil? Claro, né, que a gente tá falando dentro desse contexto aqui do programa. Os escritórios de advocacia no Brasil precisam mudar de fase e sair do pioneirismo organizacional, eu não tenho dúvida sobre isso. Precisam se transformar em empresas estruturadas, onde as vaidades, vicissitudes dos fundadores sejam substituídas por processos mais sistematizados, políticas corporativas, metas, divisão de tarefas, controle e formação de lideranças diversas. O ideal da advocacia brasileira é renunciar ao pioneirismo e partir para a construção de organizações mais alinhadas a um pensamento contemporâneo. Veja bem, eu respondi dessa maneira, assim, muito assertiva à tua pergunta, porque a ideia desse episódio do Gesto de Gestão é desconstruir, assim como a gente já teve outros episódios onde eu tentava desconstruir o mito da excelência, né? O mito da excelência, né? Todos os advogados que trabalham comigo são maravilhosos, o que sempre parto do princípio que os que não trabalham, porque tem que ter gente que não é tão boa, né? Às vezes tem gente que não é tão boa, tem gente que é boa, etc. Eu acho que tem que haver esse certo equilíbrio. Eu quero desconstruir aqui a supervalorização do pioneirismo. Por quê, Lupe? Por quê, Daniele? Porque eu acho que essa supervalorização no estágio necessário da advocacia brasileira, com o grau de demandas exercidas pelos clientes corporativos, ele já não é mais interessante. Ele fica uma situação recorrente intramuros. E nós precisamos romper esses silos, né? Eu acho que a Daniele fala de vez em quando, a gente precisa romper esses silos. E quem sabe o pioneirismo seja um silo da advocacia brasileira. Sensacional. Você citou, Daniele, você foi citada. Então, atenção, chegou o momento de perguntar para a Daniele Serafino qual é o gesto de inovação do episódio número 39. Vamos lá, Dani. Olá, estamos aqui no Gesto de Inovação e só fazendo um recap. Nos nossos 3 episódios anteriores, a gente falou sobre as Trend Tops da inovação jurídica. Então, se você não ouviu, volte e assista, ouça, compartilhe, pense, reflita sobre o que a gente conversou. Aqui a gente vai continuar nessa jornada, falando do que tem sido a base da transformação no universo jurídico. E hoje o assunto é Legal Operations, ou para os íntimos, Legal Ops. Legal Ops é uma tendência de inovação jurídica vista em grande parte nos departamentos jurídicos ao redor do mundo, mas tem causado mudanças e reflexo até nos escritórios de advocacia. Vamos entender do que se trata. O novo mantra do mercado jurídico é fazer mais por menos. Nos Estados Unidos é conhecido como o desafio, The Challenge de fazer mais por menos. Essa é uma expressão corriqueira utilizada em todos os setores quando tratam de inovação jurídica. E essa pressão do ambiente de negócios também chegou aos departamentos jurídicos. As funções jurídicas estão se transformando de defensoras de negócio, que eram as atividades que elas sempre praticavam e faziam no seu ambiente, das suas corporações, para se tornarem impulsionadoras de resultados financeiros. Elas estão sendo cobradas para atuarem como parceiros de negócio dentro das suas empresas. De acordo com uma pesquisa da Thomson Reuters de 2021, 3 das 4 prioridades dos departamentos jurídicos envolvem a pressão pela redução do impacto financeiro nos negócios jurídicos, sendo a primeira prioridade o controle do custo dos advogados externos. 87% responderam como essa é a primeira prioridade. Espero que você agora não tenha dúvidas sobre o reflexo dessas mudanças para o escritório de advocacia. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, estão a busca por tecnologias para simplificar o fluxo do trabalho, com 74%, e o foco nas operações legais, os Legal Operations, com 59%. Segundo o relatório, a pressão por redução de custo com os advogados externos aumentou em mais de 50% em comparação com a pesquisa de 2020. Isso mesmo, 50% a mais responderam que estão preocupados em reduzir e controlar o custo com seus advogados externos. De acordo com dados do relatório do State of UK Legal Market, também de 2021, os departamentos jurídicos começaram a pressionar por preços mais competitivos de escritórios de advocacia. Reflexo disso pode ser sentido ao observar que 60% dos escritórios buscou receber apoio financeiro do governo em 2020 nos Estados Unidos. E aqueles que não cederam à pressão viram a qualidade do seu relacionamento com seus clientes piorar. A pandemia escancarou esse cenário que tende a se tornar uma tendência nos próximos anos.
Enquanto os escritórios lutavam para competir, os departamentos jurídicos lutavam para acompanhar o aumento de sua carga de trabalho. Foi relatado que os departamentos jurídicos aumentaram sua carga em 60% e tiveram o mesmo valor de orçamento. E aí está o desafio. A tendência de investimento dos departamentos jurídicos em operações legais pode ser medida com outro dado colhido de um outro relatório. Em 2021, 4 dos 5 departamentos jurídicos mais importantes do mundo com empresas globais já têm funções de Legal Ops dedicadas. Ou seja, 56% acima do quando o índice começou a ser registrado, em 2017. Nos departamentos jurídicos grandes, 95% indicou já possuir uma divisão do departamento jurídico entre departamento jurídico estratégico e departamento jurídico de Legal Ops. As contratações, 80% foram para essa nova função. E o principal objetivo desse novo perfil de contratação é garantir que os departamentos tenham maior controle de custos e possam supervisionar melhor o trabalho do seu jurídico externo e também possuam ferramentas para melhorar a sua eficiência e fazer e cumprir o seu desafio de fazer mais por menos. Os investimentos de tecnologia pelos departamentos jurídicos também indicam um maior gasto em ferramentas de controle, como faturamento, gestão de contratos, entre outros. Um ponto em comum entre os escritórios de advocacia e departamentos jurídicos é o desafio financeiro. A pressão de fazer mais por menos é para todos, e a necessidade de investimento em legal operations também. A tecnologia veio aqui para melhorar a eficiência, mas não tenha dúvidas que os seus clientes, os departamentos jurídicos, irão pressionar por uma redução de preço e uma maior eficiência nesse mercado. Legal Ops vem aí para comprovar tudo isso. Sendo assim, assino e dou fé. E assim, sensacional. Esse foi o gesto de inovação aqui com a Daniele Serafino. Alguma palavra para encerrar, André? Aplausos, perfeito, perfeito. Pois é, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Gesto de Gestão número 39. Obrigado, Daniele. Obrigado, André. Obrigada, Lupe. Esse aqui é o podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Quero agradecer também ao Vitor, que está lá na mesa, né? Vai deixar aqui tudo bonitinho para o nosso ouvinte, né? E também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui. Aliás, a gente está aqui no estúdio da Compasso. Obrigado aí a Raquel Zorzi também. É isso, gente. Beijo e até a próxima. Gesto de Gestão.